Olá a todos, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre farmacologia do sistema cardiovascular, cuidados farmacêuticos no sistema cardiovascular. Nessa oitava aula, vamos falar sobre fármacos anticoagulantes, antiagregantes plaquetários e fibrinolíticos, compreendendo um pouco do papel de cada um deles. É importante compreender que na terapia a gente utiliza esses fármacos para evitar o processo de coagulação do sangue, evitar a formação de trombos e esses elementos impedem a fluidez normal do sangue. Por isso que pacientes com alto risco cardiovascular devem manter a terapia anticoagulante ou antiagregante plaquetário. A gente vai ver agora como é que funciona cada uma delas. Bom, para que a gente compreenda essa imagem aqui, eu tenho um endotélio que foi lesado ou apresenta algum defeito na parede endotelial, que leva a uma agregação das plaquetas, que leva, sobretudo, a uma coagulação. A gente precisa compreender esses mecanismos de ação para entender como que os fármacos anticoagulantes agem. Então, a gente vai ter os inibidores indiretos da trombina, nós vamos ter os agentes cumarínicos, os inibidores diretos do fator 10A, o ácido acetil salicílico e as tienopiridinas. Vamos analisar cada um deles de maneira mais direta. Antes de mais nada, quero comentar com vocês que esse processo de garantir equilíbrio no coagulação e anticoagulação é o que nós chamamos de hemostasia. A hemostasia é um equilíbrio entre forças pró-coagulantes e forças anticoagulantes. O que isso significa? Em algum momento eu vou ter os mecanismos pró-coagulantes que são levados a garantir a coagulação, garantir a agregação plaquetária. Em outros momentos eu tenho que garantir que esses mecanismos não estejam ativos, não funcionem ou diminuam sua intensidade para garantir uma atividade anticoagulante ou fibrinolítica, ou seja, quebrar os emaranhados de fibrina que vão vir ser produzidos pela ativação pró-coagulante. E a gente precisa, claro, compreender a cascata da coagulação, essa sopa de letrinhas que a gente vai tentar desmistificar agora. Eu quero de antemão que a gente não compreenda aqui não decore toda essa cascata, mas entenda os fatores-chave, os fatores que são fundamentais para a gente entender essa cascata e a construção dessa cascata. Então a gente vai partir do começo, passo a passo, e compreender o que é que cada um deles tem de relevante nesse momento. Então, os fatores de coagulação são fundamentais. Nós temos o fator 1, que é o fibrinogênio, protrombina, fator 2, gravem esse aqui, protrombina, fator 2, fundamental, fator 4, que é o cálcio, fundamental para o processo de coagulação. Nós vamos ter o fator 7, o fator 8, fator 9, o fator 10, que são primordiais para que nós possamos compreender, principalmente o fator 10, a ação dos fármacos anticoagulantes. Além de, claro, as proteínas, que a proteína C e proteína S, que são cofatores, além do plasminogênio, que vai ser a ativação da formação de fibrina. Vamos lá, vamos compreender cada um desses passos. Voltando sempre para o nosso quadro para que a gente possa compreender o passo a passo, como que se desencadeia essa cascata. Então, essa cascata da ideia de movimento, e a gente precisa entender os passos desses movimentos. Então, vamos lá. A motivação pela coagulação se dá de duas formas. A lesão tecidual, uma lesão tecidual, que desencadeia o que nós chamamos da via extrínseca. Ou seja, o que é a via extrínseca? É aquela que vem de fora para dentro. É aquela que é liberada de forma respondendo a um estímulo de fora, uma lesão no caso. Então, essa lesão tecidual vai levar à ativação do fator 10, convertendo no fator 10A. Guardem bem esse fator 10A, que ele é fundamental. Mas a lesão tecidual, ela leva à liberação do endotélio do que nós chamamos de fator tecidual.
que é um cofator que vai ajudar no processo da cascata da coagulação. Além disso, utiliza como cofator o fator 7 ativado. Essa ativação de fatores a gente vai falar daqui a pouco, para compreender de maneira geral. Vou até colocar aqui, ó, o primeiro fator que a gente viu foi o fator 7. Então, o 7 vou colocar aqui para a gente entender esse processo de ativação. Em geral, a ativação da cascata, a ativação desses fatores para torná-los mais reativos se dá na presença de cálcio. Então, cálcio se torna um cofator, que é o fator 4. Então, vamos chamá-lo de cálcio mesmo. E aqui eu já digo a vocês o seguinte, cálcio tem que estar presente. Então, o aumento do cálcio vai aumentar a agregação plaquetária. Guardem essa ideia. Aqui, ó, todo mundo olhando para cá para cima. Guardem que cálcio aumentado aumenta a agregação plaquetária. Então, o cálcio, juntamente com o fator 2A, que é a própria trombina ativada, a gente vai entender porque ela também faz parte desse pool, esse emaranhado de fatores para aumentar, para ativar outros fatores. Então, o fator 10A, ele vai ativar a protrombina, que é o fator 2, não ativado, que é inativo, em trombina, que é o fator 2A. A trombina é essencial nesse processo. Então, aqui a gente vai ter a ativação da protrombina, que é o fator 2, em 2 ativada a trombina ativada. Guardem o fator 10A, fundamental, e o fator 2A, que são essenciais no entendimento desse processo. Vou até colocar aqui o fator 10A também. Esse preenchimento aqui a gente vai entender daqui a pouco bem. O fator tecidual também, quando ativado, ele faz a ativação do fator 9. Fator 9 é convertido pela via intrínseca, a gente vai ver daqui a pouco, em 9A, e vai ser convertido em 10A. O fator 9 ele tem a sua relevância e a gente vai compreender o papel dela agora. O fator 10A ele converte, a protrombina 2 em trombina 2A a partir da utilização como cofator o fator 5A, além de, claro, cálcio e a própria trombina. Por que a trombina está presente em todas essas ativações? A trombina ela mantém um nível homeostático, um nível mínimo para garantir a homeostase, garantir a procoagulação em níveis homeostáticos. Quando há uma necessidade por uma via externa, a trombina ela vai ativar os outros cofatores e os fatores que são dependentes dela para amplificar essa cascata, aumentar o processo de coagulação. Eu vou falar da conversão da 9A para 10A quando a gente falar da via intrínseca, ou seja, que o próprio organismo vai desencadear. Quando a trombina ela é ativada, ela é produzida, ela converte o fibrinogênio em fibrina. E essa fibrina vai ser polimerizada, vai ser colada, uma cadeia de fibrina vai ser polimerizada de certa maneira para garantir o que nós chamamos de processo de estabilização. Criar uma cadeia, um emaranhado muito maior, que é o seu objetivo. Por outro lado, a trombina vai ativar o fator 13.
que vai converter em fator 13 ativado. E esse fator 13 ativado é que garante essa polimerização. A trombina atua de maneira direta a ativar o fibrinogênio em fibrina e de maneira indireta aumentando a polimerização da fibrina produzida. Além de, claro, ativar os fatores dependentes dela. Notem que a fibrina é a rainha de todo esse processo. Ela consegue fazer, fazendo analogia ao xadrez, consegue fazer todos os movimentos, porque a cadeia da cascata é dependente dela. Então, se ela precisa de mais formação de trombina, se ela precisa ter uma resposta a um estímulo externo, ela vai atuar em todos os pontos-chave da cadeia para que possa produzir mais trombina. Essa é a via extrínseca, a via que é decorrente da lesão tecidual. Por outro lado, o próprio corpo pode promover a atuação através de contato entre células. Então, essa é a via intrínseca. O contato entre as células pode levar a uma via de coagulação, que é o que nós chamamos de via intrínseca. Essa via intrínseca, por um motivo do contato, bateu com a parede do endotélio, liberou algum fator, o fator 12 ele é convertido em fator 12 ativado. Então, o fator 12 ativado vai ativar o fator 11 no fator 11 ativado. Onde esse fator 11 ativado vai ativar o fator 9 ao fator 9 ativado. O que isso significa? Que dentro da via intrínseca, eu estimulo também o tronco comum da via da coagulação, que é a produção do fator 10A. Quando eu chego na via 10A, 9A, perdão, eu tenho como cofator o fator 8A, além de, claro, cálcio e a própria trombina ativada, fator 2A. Isso faz, aqui a gente tem que colocar que é daqui, do fator 10A, e aqui é dessa etapa do processo. Então, notem que essas ativações, quando elas são dependentes de cálcio, elas também estão atreladas à via da formação da trombina. Então, elas são dependentes também de um cofator dessa produção de ativação, que é a vitamina K. Opa! Vitamina K, que a gente aprendeu no ensino médio. K de coagulação. Opa! Então, é um fator que tem muito a ver e a gente vai compreender agora o papel da vitamina K. Nós temos os precursores dos fatores. E quais são os fatores que a gente vai analisar? O fator 2, fator 7, fator 9 e o fator 10. Então, são os precursores desses fatores. Eles vão ser ativados, notem, porque eu tenho um radical carboxila neles. Então, eu preciso de 2 radicais carboxilas. Então, eu vou ativar esses fatores de precursores aqui, deixa eu colocar aqui, em fatores ativos. Esses fatores ativos, tanto do 2, como do 7, como do 9 e do 10. Eles vão ter 2 radicais carboxílio. E por que eles vão ter esses 2 radicais? Porque um só não é ativo. Porque eles vão se ligar com o cálcio, que é divalente. E eles vão ser ativados. O cálcio surge para ativar esses fatores, para que eles se tornem mais reativos.
A conversão desses fatores depende de uma enzima chamada vitamina K redutase. Que vai converter, ela vai ser oxidada em vitamina K oxidada. Então, a vitamina K, ela vai, no seu estado reduzido, vai ser oxidada. A vitamina K se torna novamente reduzida pela vitamina K redutase. Deixa eu escrever melhor aqui. Vit K redutase. Na ação na DPH, vai ser convertida em NADH. Vai ver essa troca bioquímica que a gente já conhece de outros carnavais. Então esse mecanismo se mantém, porque claro, a vitamina K oxidada ela precisa ser recuperada para que ela possa novamente retornar ao ciclo e fazer a sua ação. Guardem essa informação que a gente vai voltar aqui quando for falar dos mecanismos de ação dos fármacos. Aqui eu quero compreender agora, eu vou até trocar de cor, não, vou manter aqui nas plaquetas. Vamos lá, aqui a gente vai para compreender o mecanismo de ação das plaquetas. Nas plaquetas eu tenho estruturas que armazenam cálcio. Cálcio liberado aumenta a agregação plaquetária. Isso aqui, mantra. Então a liberação de cálcio vai ativar principalmente receptores. Que receptores eu quero que eles se tornem ativos? Aqui eu quero apresentar uma classe de receptores para vocês, que são os receptores GP2A, GP2B3A, que é a conformação 2B da subunidade e a conformação 3A da outra subunidade. A gente vai compreender agora. Então, esses receptores, em geral, eles estão inativos. Quando cálcio se liga a essa subunidade 2B desses receptores, eles se tornam ativos e fazem com que se liguem ao fibrinogênio e se liguem a uma outra plaqueta, formando a agregação plaquetária através da liga dada pelo fibrinogênio. Então vamos lá, a liberação de cálcio no meio vai ativar essa subunidade, que são duas subunidades, a 2B e a 3A, vai ativar e se torna um receptor que vai se ligar a um outro receptor ativado da plaqueta, vai fazer com que haja a agregação plaquetária. Bom, essa é a visão direcionada aqui da minha plaqueta. Eu quero que a gente entenda agora que um outro elemento é fundamental dentro da plaqueta para que a gente compreenda o processo da hemostasia, que se chama o AMP cíclico, adenosina monofosfato cíclico. O aumento do AMP cíclico vai diminuir a agregação plaquetária. Opa! Farmacologicamente isso é interessante, né? Vamos lá. Então, o AMP cíclico ele se transforma, ele ativa a proteína quinase A, que ela inibe a agregação plaquetária. Então, a função, dentre os tantos mecanismos bioquímicos, a inibição da agregação plaquetária. Bom, nesse momento, de onde vem o AMP cíclico? Vem do ATP, adenosina trifosfato, que é convertido em AMP cíclico. Quando eu tenho em grande quantidade o AMP cíclico, indiretamente eu vou impedir a liberação de cálcio, porque há um antagonismo aqui de controle. Então a proteína quinase A, ela vai inibir de certa maneira a liberação de cálcio. Bom, vamos aqui compreender que para ativar essa produção de ATP em AMP,
o corpo vai liberar o quê? Prostaglandinas e óxido nítrico do endotélio, para que iniba a agregação plaquetária, mantenha o fluxo normal. Por outro lado, nós temos, por acaso, uma lesão no endotélio. Uma lesão que leve à liberação de fatores de ativação plaquetária, os PAFs. Então, esses fatores constituem no tromboxano A2, que vai ativar a produção de cálcio, a liberação de cálcio. Aqui eu vou colocar aqui, que vai ativar. Tromboxano A2, vou ter também o ADP, adenosina difosfato, que vai ativar a liberação de cálcio, além da serotonina, que vai liberar cálcio no meio. Lembrando que ADP inibe a produção de ATP. A ADP em excesso inibe a produção de ATP. Por consequência, ele vai inibir a atuação do AMP cíclico. Existe uma enzima chamada, que nós temos, que é a fosfodiesterase. A fosfodiesterase, ela degrada o AMP cíclico em AMP, 5-AMP. Ou seja, essa fosfodiesterase, ela degrada o AMP cíclico, diminui o fator regulador que inibe a agregação plaquetária e aumenta a quantidade de cálcio disponível no meio para aumentar a coagulação, a agregação plaquetária. Guardem essa informação, a gente vai chegar de volta a ela daqui a pouco. Então, esse é o mecanismo de funcionamento que a gente viu lá no primeiro slide da plaqueta. Vou agora trocar de cor, inclusive, para que a gente veja os mecanismos de regulação desse processo. Porque existe a regulação fisiológica desse processo. Vamos lá. Eu tenho nos fatores 7A, o 8A, perdão, aqui disponibilizado, o 8A, eu vou ter a ação da proteína C e a proteína S, que vão inativar esses fatores para que eles não possam amplificar a cadeia de coagulação. Também no fator 5A eu vou ter a ação da proteína C e da proteína S, que vai impedir a sua atuação. Nós temos aqui também uma antitrombina, e aqui gravem, antitrombina. Essa vai ser fundamental para a gente compreender alguns fatores de a mecanismo, principalmente da heparina e as heparinas de baixo peso molecular. Essa antitrombina, ela inibe diretamente o fator 10A e o fator 2A. Partindo para a via da formação do fibrinogênio da fibrina, eu tenho a plasmina. Que ela inibe tanto o fibrinogênio como a formação de fibrina. A plasmina, ela é formada do plasminogênio. Por um fator que é o fator de ativação de plasmina, TPA. Guarda esse TPA, que a gente vai compreender os mecanismos de ação. Bom, quando uma plaqueta se adere a outra, se adere mais ou menos nesse sentido. Eu tenho uma plaqueta com o fator, com o receptor G2B3A ativado,
vai ter o fibrinogênio aqui no meio e vai ter um outro fator ativado, um outro receptor GP2B3A de uma outra plaqueta. E isso vai formando a agregação de plaquetas, a agregação plaquetária. Vamos agora compreender os mecanismos de ação dos fármacos de cada um deles. Dos fármacos que agem, os antiagregantes plaquetários, vou até colocar aqui de vermelho. Os antiagregantes plaquetários, eu tenho os que inibem a agregação dos receptores GP2B3A, que são os que vão inibir essa ligação entre os receptores. Esses fármacos são clopidogrel e a ticlopidina. Bom, eles impedem com que esses receptores ativados se conectem, se liguem entre si. Isso faz com que impeça a agregação plaquetária. Então, ele é um antiagregante plaquetário. Vamos lá. O fármaco mais conhecido, mais antigo que se tem conhecimento é o ácido acetil salicílico, porque ele inibe. Quando eu colocar assim, é porque ele inibe, e quando eu colocar assim, é porque ele ativa, ok? Vamos deixar. O ácido acetil salicílico é um antiagregante plaquetário também. Ele inibe o tromboxano A2. E o que é o tromboxano A2? O ácido araquidônico, ele é convertido através da COX em prostaglandinas. Então, dentro da prostaglandina H2, ela é convertida em tromboxano A2. Então, esse tromboxano A2 tem uma afinidade pelas plaquetas, pela COX plaquetária. Perdão. O AS tem uma afinidade pela COX plaquetária, que vai fazer com que iniba o tromboxano A2, que vai promover a agregação plaquetária. Então, inibir o tromboxano A2, por isso que o AS ele é utilizado como antiagregante plaquetário. Ele não é um anticoagulante, ele é um antiagregante plaquetário. Ele não impede a cascata da coagulação. Algumas pessoas chamam de forma equivocada um anticoagulante. Ele impede a agregação plaquetária. Por isso que ele é tão utilizado em pacientes pós-infarto, para evitar o infarto agudo do miocárdio, pacientes que tomam deliberadamente para afinar o sangue, coisa que até hoje eu não entendo porquê, mas existe essa cultura de afinar o sangue, então use tromboxano A2. Nós temos outros fármacos também que são utilizados, que o próprio clopidogrel e a ticlopidina, que elas são antagonistas do receptor clopidogrel e a ticlopidina. São fármacos que se ligam, antagonizam ao receptor de ADP, e esses receptores de ADP também estão ligados aqui diretamente à agregação das plaquetas. Impedem a adesão do fibrinogênio como um dos mecanismos e antagonizam o receptor de ADP. Então, inibem a ligação do ADP para que ele possa liberar o cálcio. Então, a sua atuação como antiagregante plaquetário. Nós temos uma classe que ela antagoniza diretamente, aqui eu vou puxar, antagoniza esse receptor. Ela se liga ao receptor, impedindo com que haja agregação de vários receptores, bloqueando esse receptor. São fármacos mais novos, por exemplo, o abciximab, que é um anticorpo monoclonal, CIMAB, então ele age diretamente sobre essa proteína que é esse receptor se ligando, ou seja, é uma terapia alvo. Então e também o tirofibam.
tirofibam. Já está quase aqui mesmo. Que são fármacos que se ligam diretamente a esse receptor, impedindo a junção deles como agregante plaquetário. Existe um outro fármaco que ele não é utilizado como monoterapia, mas ele inibe a fosfodiesterase. Então, a fosfodiesterase inibindo a fosfodiesterase impede a sua conversão em 5-AMP cíclico, ou seja, aumenta a AMP cíclico presente no meio, então diminui a agregação plaquetária, que é o dipiridamol. O dipiridamol ele impede a agregação plaquetária por impedir a degradação do AMP cíclico. Logo, ele vai estar mais presente no meio para exercer os seus efeitos terapêuticos, ok? Então, esses são os fármacos antiagregantes plaquetários. Eles impedem a agregação das plaquetas. Vamos aos fármacos anticoagulantes. O principal fármaco anticoagulante, a gente vai já de cara lembrar da varfarina. A varfarina, ela se liga a essa vitamina K redutase, impedindo que a vitamina oxidada se retorne ao seu estado inicial e faz com que você diminua essa produção dos fatores ativados. Então, a vitamina K redutase é o local de ação da varfarina. Aqui, ó, varfarina, que é um derivado cumarínico utilizado desde a década de 50 em larga escala. Varfarina, ruim para escrever. Com tratamento de antiagregante. Foi descoberto meio que por acaso, porque no começo do século, agricultores pecuaristas começaram a ver que alguns animais morriam depois de comer determinadas espécies de plantas. Compreenderam depois, claro, o que é que tinha naquelas espécies, naquelas plantas, o trevo adocicado, e eles farmacólogos, os farmacêuticos da época, começaram a sintetizar e compreender os efeitos antagonistas da vitamina K. Então, se K é coagulação, vitamina K é um antagonista da vitamina K, porque inibe a vitamina K redutase, inibindo o retorno à sua forma ativa para converter os fatores precursores. Então, antagonista da vitamina K. Então, outros fatores também que vão impedir a varfarina as proteínas e a ligação direta aos fatores que são dependentes da sua produção, os cofatores e os fatores diretos. Então, por isso que a varfarina ela tem uma amplitude de ação, porque ela se liga não só aos fatores ativados, impede a formação dos fatores ativados, como também se liga aos cofatores, impedindo que eles atuem proliferando a cascata. Então, a varfarina é um anticoagulante, impede a disseminação da cascata medicamentosa. Da cascata da coagulação, perdão. Já uma outra classe de fármacos que são os inibidores diretos do fator 10A. E aqui nós vamos ter a rivaroxabana, e nós vamos ter também a apixabana. Eles são o que nós chamamos de NOACs, novos anticoagulantes orais. Então, isso é o termo em inglês, New Oral Anticoagulants. Então, os NOACs, os novos anticoagulantes orais, vêm suplantando a terapia com a varfarina, porque a varfarina ela tem uma série de efeitos indesejados decorrentes da sua própria composição. O seu controle ele deve ser muito estrito, porque as doses acima ou muito abaixo podem levar à desregulação da homeostase, principalmente doses muito altas podem causar hemorragia, e doses muito baixas podem levar o paciente a uma não anticoagulação satisfatória, levar a uma obstrução, paciente se for crônico. Por isso, o monitoramento terapêutico estrito deve ser feito junto com em pacientes em uso da varfarina. Os anticoagulantes orais, os novos anticoagulantes orais, eles diminuem a probabilidade de sangramento.
claro, por sua composição. A varfarina ela tem um alto grau de interação medicamentosa com diversos medicamentos, pelo fato de uma alta ligação às proteínas plasmáticas. Isso faz com que ela se torne muito ligada à proteína plasmática, desloque os outros fármacos e essas doses precisem ser ajustadas. Então, por essa ligação muito intensa às proteínas plasmáticas, ela tem um tempo de meia-vida muito alto no nosso organismo. Então, não existe uma depuração rápida, então se torna cuidadoso você monitorar o paciente, porque eu não tenho como eliminar de forma tão rápida esse medicamento, reverter os efeitos numa sobredose, por exemplo. Mas existe um antagonista, que é a própria vitamina K. Então, sobre doses elevadas de varfarina, a vitamina K serve para compensar essas doses. Então, os inibidores, esses novos anticoagulantes orais, surgem como alternativas à varfarina porque ela inibe somente e só o fator 10A. Ela não inibe o fator 7A indiretamente, ela não inibe o fator 8A, ela não inibe o fator 5A indiretamente, ela inibe somente o fator 10A. Então, por isso que eles são tão bem aceitos hoje na farmacoterapia. Os outros medicamentos que são novos anticoagulantes também, da mesma linha de pensamento, são por um mecanismo diferente, que é a dabigatrana. Dabigatrana, que é um profármaco que ela vai impedir a ligação da trombina para converter o fibrinogênio em fibrina. Ou seja, ela vai impedir a ação da trombina no que tange a converter a fibrinogênio em fibrina. Por outro lado, não faz sentido você ter a conversão de fibrina, porque vai estar muito mais diminuída essa produção pela não produção do fibrinogênio. Então, ela indiretamente atua reduzindo a ação da trombina, que é o fator A2. Bom, estou deixando para o final aqui, você deve estar se perguntando, e a heparina? Então, as heparinas. A heparina, ela vai se ligar a esse fator de antitrombina. Então vamos compreender o seguinte, eu tenho dois tipos de heparina. A heparina não fracionada e a heparina de baixo peso molecular, HBPM. Então a heparina não fracionada, ela é uma heparina que ela é uma cadeia polipeptídica de grande extensão de disacarídeos. Então, ela vai ter uma cadeia grande, a heparina não fracionada, com dois sítios de ação. Um que vai se ligar à antitrombina e o outro que vai se ligar ao fator 10A e ao fator ou o fator 2A, que vai se ligar aqui, a heparina não fracionada. Então, a heparina não fracionada, a heparina que a gente administra de forma subcutânea, ela inibe tanto o fator 10A como o fator 2A. São dois elementos chave da via da coagulação. Já a heparina de baixo peso molecular, ela tem uma baixa cadeia de polissacarídeos. Isso faz com que a gente se ligue somente à antitrombina, que é essa estrutura aqui. E essa antitrombina vai inibir apenas, tão somente, o fator 10A. Então, aqui, heparina não fracionada, 10A, 2A. A heparina de baixo peso molecular, a 10A, que vai inibir 10A. Quando eu vou até puxar para cá, a inibição de 10A pela heparina de baixo peso molecular, nós temos a enoxaparina, nós temos a dalteparina, nós temos o fondaparinux, que é a menor heparina de baixo peso molecular, que ele é um
um pentasacarídeo, ou seja, tem apenas 5 sacarídeos, que é uma fração muito pequena e vai se ligar somente à parte necessária para inibir o fator 10A, que ela tem alguns fatores farmacocinéticos que são relevantes. Já a heparina, tá aqui, ó. A heparina, ela se liga tanto ao fator 10A inibindo como o fator 2A. Então, esse é o mecanismo de ação dos fármacos, das heparinas de baixo peso molecular e da heparina não fracionada. Então, eles são anticoagulantes. Eles não vão, eles vão impedir a cascata da coagulação. Por fim, nós vamos falar dos fibrinolíticos e como eles vão agir. Os fibrinolíticos, eles vão ativar a TPA, que é o fator de ativação de plasmina. A plasmina, ela inibe a produção de fibrina. Na verdade, a plasmina, ela vai servir como se fosse uma tesoura que vai cortar as cadeias de fibrina, as cadeias de fibrinogênio, de fibrina, para diminuir, desintegrar essas cadeias. Não é que ele vai impedir a formação, ele vai cortar, diminuir esse agregado que se tem feito, que causa os trombos. Então, fármacos como a streptokinase, que é derivado da bactéria, o Streptococcus beta-hemolítico, ia falhando o nome agora, a streptokinase, que ela ativa o fator de ativação de plasmina, e esse fator de ativação de plasmina vai fazer com que corte a fibrina. Mas claro, nós temos problemas de utilizar esse fármaco por questão de imunogenicidade, ou seja, você pode adquirir uma reação imunológica por utilizar um fármaco dessa natureza. Por outro lado, nós temos derivados que são sintéticos e que mimetizam diretamente. O principal deles é a alteplase. A alteplase, ela se tornou uma revolução dentro da farmacoterapia dos pacientes. O paciente com embolia, com trombose venosa profunda, que antes você não tinha tanta alternativa terapêutica para que pudesse estabilizar o paciente até chegar no hospital, por exemplo. Você utilizava a streptokinase, mas você tinha alguns problemas, porque você inibia, você ativava a plasmina de todo o corpo. A alteplase, ela é direcionada para ativar, para que a plasmina, quando ativa, rompa apenas os trombos formados ao longo do vaso, não atue mais além do que aqueles trombos já formados. Então ela tem um direcionamento terapêutico interessante que garante que a alteplase hoje ela salva a vida de pacientes que principalmente precisam de transporte entre um município do interior, por exemplo, para uma capital que precisa de uma emergência cardiológica que não existe naquela localidade. Antes você rezava para o paciente chegar bem, aguentar. Hoje você consegue estabilizar o paciente por um período de um tempo muito maior. Claro, o tempo de meia-vida da alteplase é muito baixo, e que a da streptokinase é muito mais alto, mas você tem uma especificidade muito alta e você pode ir renovando as doses se for necessário para garantir a estabilização do paciente. Então, ele é um fibrinolítico. Tanto a streptokinase como a alteplase, eles são fibrinolíticos, ou seja, eles quebram os novelos de fibrina. Bom, essas três classes, os inibidores da agregação plaquetária, que vão impedir a agregação das plaquetas, eu estou aqui até, Bcixmab, Tirofiban, que são bloqueadores do receptor de GP2B3A, então um receptor específico que as plaquetas se agregam a partir da junção deles. Nós vamos ter o AS, que é um amplo conhecido nosso, que inibe o tromboxano A2, na via da cascata da ciclooxigenase. Aí você diz, Diego, mas a ciclooxigenase também, essa via da ciclooxigenase produz
na via sistêmica também produz uma prostaglandina que produz vaso não, produz antiagregação plaquetária. Então, mas ela é específica para as plaquetas a COX contida nas plaquetas, o AS. Então, por isso que as plaquetas elas tendem a ter uma resposta melhor. Além disso, as plaquetas não têm núcleo. Isso faz com que a ciclooxigenase não seja produzida constantemente, como na parede do endotélio, por exemplo. Então, lembrando, plaquetas são fragmentos de células do nosso organismo, então elas não têm núcleo que permitam que produzam substâncias, receptores e enzimas. Então isso faz com que a ação dela seja muito mais direcionada a essas COX situadas nas plaquetas. Nós temos o clopidogrel e a ticlopidina, que eles inibem a ligação do receptor de ADP, então bloqueiam a ligação do receptor de ADP, e quanto mais ADP, mais inibe a formação de ATP, mais inibe a formação, mais produz o AMP cíclico, ou seja, inibe a agregação plaquetária. Lembrando que o ADP, ele se liga, quando liberado a partir de uma lesão tecidual, ele se liga para produzir, aumentar a liberação de cálcio. Cálcio aumenta a agregação plaquetária. Então, quanto menos cálcio eu tiver no meio, melhor vai ser minha resposta quanto à agregação plaquetária. Por outro lado, aqui a gente tem o dipiridamol, que é inibidor da fosfodiesterase, que ele impede a conversão do AMP cíclico em produtos inativados do AMP. Então, ele mantém o AMP cíclico em alta, isso significa que nós vamos ter a AMP cíclico em alta, que diminui a agregação plaquetária. Nós vamos agora para a anticoagulação. Então nós temos a varfarina, que ela é um antagonista da vitamina K, ou seja, impede a ação da vitamina K redutase, que é fundamental para que você possa ativar os fatores, fator 7, fator 2, fator 5. Quais são os fatores? Fator 10A, o fator 10, fator 9, fator 7 e o fator 2. São imprescindíveis para a ativação desses fatores, fatores e os cofatores, as proteínas C e a proteína S, que atuam desencadeando a cadeia, a cascata da coagulação. E por isso que a varfarina até hoje é amplamente utilizada, todo mundo, salvo você precisa ter uma série de cuidados com sua utilização. Por outro lado, nós vamos ter os fibrinoléticos. Claro, voltando ainda para os inibidores da agregação, nós vamos ter a heparina. As heparinas podem ser de baixo peso molecular ou não fracionadas. Então, as não fracionadas, ela tem um alto peso molecular e elas inibem tanto o fator 10A como o fator 2A. Já as heparinas de baixo peso molecular, elas inibem diretamente o fator 10A, que isso torna mais seguro na sua utilização. Inibe os eventos adversos decorrentes, principalmente, claro, as hemorragias. Nós temos os novos anticoagulantes orais, a rivaroxabana, a pixabana, que inibem diretamente o fator 10A, e a da bigatrana, que impede a ligação da trombina, o fator 2A, na conversão do fibrinogênio em fibrina. E temos também os fibrinolíticos, ou seja, que a streptokinase e a alteplase são representantes dessa classe que ativam o fator de plasmina, a ativação do fator de plasmina, que degradam o fibrinogênio e a fibrina, recortando, diminuindo a formação do trombo. Ufa! Aqui, então, basicamente é isso. Por favor, vocês precisam realmente se aprofundar naquelas imagens anteriores que nós vimos aqui. Então, nada mais é a representação do que isso. Então, o processo de granulação dos receptores GP, 2B, 3A. Então, para que a gente possa compreender melhor esse processo, todo esse emaranhado que é a via extrínseca e a via intrínseca. Então, por onde os fármacos vão agir, de fatores de coagulação. Então, os inibidores indiretos da trombina, então a heparina, que é uma glicose composta de uma cadeia de açúcares, o mecanismo de ação está aqui descrito. Então, a heparina presente vai, geralmente é uma mistura, né? Então, de vários tipos de heparina com pesos moleculares diferentes. Então, no Brasil, as de baixo peso molecular, fundaparinux, enoxaparina e a dalteparina. A fundaparinux é a menor delas, ou seja, que é
de uma cadeia de 5 açúcares, então ela é muito pequena, então isso tem uma biodisponibilidade muito boa. Então aqui nós temos a representação, por exemplo, da heparina, ou a antrombina 3, né, que é aquele AT que a gente viu. Então quando ela se liga, a heparina ela cria um local ideal para a ligação da trombina e assim inibe ela. Além do que você pode inibir também quando facilitar a ação da ligação da trombina ao fator 10A. A heparina não fracionada ela se liga a 2A e 10A. Já a heparina de baixo peso molecular se liga apenas a 10A, por isso que ela se torna mais segura na sua utilização. Então os inibidores diretos da trombina, que são os inibidores diretos do fator 10A, rivaroxabana, apixabana e da bigatrana. E a doxabana que em menor grau, que é a via final da coagulação. Então, os derivados cumarínicos, que é a varfarina, então uma molécula que é parecida com a vitamina K, mas que ela tem a sua peculiaridade, os derivados. Então, vai ter uma ligação extensa às proteínas plasmáticas, principalmente a albumina, por isso que é um grande desafio trabalhar com paciente anticoagulado com varfarina. Então, a todo momento, não é raro a gente encontrar necessidade de ajuste. Há serviços ambulatoriais, por exemplo, principalmente o sistema de saúde público, que utiliza a varfarina, não utiliza esses novos anticoagulantes por preço muito mais elevado, e onde o farmacêutico ele realiza esse processo de ajuste de dose, porque constantemente você, através do exame de razão normativa internacional, o INR, você precisa ajustar a dose para saber se o paciente está coagulando muito, se o paciente não está coagulando, então esse ajuste é necessário, esse ajuste fino. Então, a partir do exame de tempo de protrombina ativada, por exemplo, vão servir para que você possa fazer o ajuste da dose do paciente. O ácido acetil salicílico, que bloqueia o tromboxano A2, que é fundamental para que ele possa desencadear a cadeia de agregação plaquetária. E as tienopiridinas, né, que é a ticlopidina, o clopidogrel, que vão se ligar a antagonizar a ligação ao receptor de ADP. E a gente fica aqui por essa aula. A nossa próxima aula vai ser referente aos hipolipemiantes, que encerra esse módulo dos cuidados farmacêuticos no sistema cardiovascular. Ok, pessoal? Um grande abraço e tudo de bom!